paz do Senhor, professores. Estamos mais uma vez aqui, iremos estudar mais uma lição, desta vez a lição de número 10, que será ministrada no dia 7 de dezembro de 2025. O tema da lição é a prisão de Jeremias. E hoje eu, a professora Rose e o pastor Geraldo iremos comentar esta lição. E antes de mais nada, nós iremos fazer uma oração para que o Senhor nos guie no estudo desta lição. Pastor Geraldo, você pode orar? Maravilhoso Deus, nós louvamos, damos graça por mais essa oportunidade que nos deixa estarmos aqui para meditar na Tua Palavra, Senhor. Ajuda-nos, abrindo o nosso entendimento, dando-nos palavras para transmitir aos professores e a todos quantos foram alcançados. Nós pedimos a orientação do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. E Rose, eu vou pedir para você ler o texto principal, o resumo da lição e os objetivos. Ok. Paz do Senhor, professores. O texto principal diz: nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 39. Resumo da lição: Jeremias permaneceu fiel a Deus, a despeito das oposições e das perseguições. E os nossos objetivos são mostrar como se deu a prisão de Jeremias, saber a respeito da ação de Deus apesar da oposição e refletir a respeito da fidelidade de Deus, o povo e o profeta. Amém. Bom, desde o começo dessa lição, a gente tem comentado sobre os sofrimentos de Jeremias, né? Nós vimos que é um dos profetas que mais sofreram. E hoje nós vamos falar sobre a sua prisão. E eu acredito que a prisão de Jeremias, dentre todos os sofrimentos, né, que ele passou, talvez esse momento seja o momento mais difícil, né? A prisão, Jeremias ser preso. Porque agora Jeremias, ele é privado da sua liberdade. E nós sabemos o quanto que a liberdade é importante para os seres humanos, não é, Rose? Não é, professor Geraldo? E a gente estudar essa lição nesse momento é até interessante, porque nós estamos vivendo um contexto histórico no nosso país, onde uma pessoa de grande importância está passando por essa questão, né, de prisão. E a gente temos acompanhado e fica em casa, vai para a prisão, já está velho, está doente, e aí a gente vê como é difícil a pessoa ser privada da sua liberdade. Não estamos defendendo, não é, aqui ninguém, mas só trazendo isso como um exemplo que calha justamente com essa lição, para a gente perceber o quanto, e mostrar para os jovens também, né, a gente poder juntar esse momento, né, histórico do nosso país com a prisão de Jeremias, para a gente refletir o quanto que é importante a nossa liberdade, a liberdade do ser humano, né? Todo ser humano, ele preza e luta por liberdade. Então, a prisão de Jeremias, de todos os sofrimentos, de tudo que ele passou, eu acredito que é um dos momentos mais difíceis para ele ser privado ali da sua liberdade. Logo no nosso primeiro ponto, quando fala da sua prisão mesmo, né, que fala das informações iniciais, uma coisa importante aqui, né, que eu grifei, fala que a prisão de Jeremias, ela é um tema que chama atenção, tanto pela sua importância histórica, como pela comoção diante do sofrimento de um profeta fiel. Como eu falei, Jeremias já tinha passado por muitas coisas difíceis. Não só a sua prisão, como toda a vida de Jeremias, nós podemos dizer que é importante, tem essa importância para a história de Israel. Agora, quando chega na prisão de Jeremias, aqui é o extremo, é o ápice do sofrimento de Jeremias, não é? Aqui nós vemos onde chegou o povo de Judá, onde o povo chegou, a decadência de um povo. Porque quando nós falamos da prisão de Jeremias, nós não estamos falando da prisão de um homem comum de Israel, não é?
nós estamos falando de uma pessoa que tem um peso muito importante na nação. O profeta, juntamente com o rei e o sacerdote, eram as pessoas mais importantes da nação. Eram as pessoas que eram normalmente escolhidas por Deus para estar à frente ali do povo de Israel, cada um na sua área. Então, eles eram pessoas de destaque. Então, nós não estamos falando da prisão de qualquer pessoa. E também nós estamos falando da prisão de uma pessoa, de um profeta, que começou naquele momento. Não, nós vimos que o ministério de Jeremias, ele durou 40 anos. Aqui, quando ele é preso, já está chegando no final do seu ministério. Então, há quanto tempo Jeremias estava ali profetizando, estava ali sendo um exemplo para a nação de Israel, não é? Então, quando ele é preso, então nós vemos a decadência, que ponto o povo chegou. É claro que tem o seu líder, né? Mas o líder representa o povo. Então era uma decadência total, né? A nação de Israel estava desviada, estava vivendo um momento de apostasia, a ponto de levar à prisão uma pessoa de suma importância, alguém que estava ali falando a palavra de Deus, tentando orientar o povo a se arrepender, a se voltar para Deus. Então, é esse contexto histórico, né, que torna importante toda a vida de Jeremias. Não vou dizer nem só a sua prisão, mas toda a vida de Jeremias. Outra coisa importante aqui nesse ponto, fala assim, que este foi um momento angustiante, tanto para Jerusalém, que estava prestes a ser invadida. Nós vamos falar bem detalhadamente essa questão, como aconteceu essa prisão, mas mais nos próximos pontos. Nesse ponto eu só quero destacar isso. Invadida pelos babilônios, como para Jeremias, que além de correr risco de perder a vida, tinha de lidar com o cumprimento de suas predições a respeito da destruição de seu povo. Foi um momento muito difícil para Jeremias. Por quê? Jeremias, ele tinha certeza da sua chamada. Jeremias tinha certeza de que aquilo que ele transmitia da parte de Deus era verdadeiro. Ele tinha certeza que tudo aquilo que Deus tinha mostrado e falado para ele iria acontecer. Então, Jeremias, ele amava o seu povo. Então, nesse momento que ele vê se aproximando o cumprimento da sua profecia, porque nós sabemos que as profecias de Jeremias foram profecias de juízo. Então, Jeremias sabia que aquele mal iria vir sobre o povo de Judá. Então, eu acredito, né, que ele estava vivendo ali um momento, as suas emoções estavam em conflito ali. Ele estava, podemos dizer que emocionalmente, né, até mesmo abalado, né, vivendo um momento de tristeza, porque ele sabia que aquilo ia acontecer. E justo nesse momento acontece a sua prisão. Olha que difícil, né? Então, todo momento, Jeremias, ele passou por dificuldade. Eu vejo esse momento aqui de Jeremias como nós mesmos que anunciamos o Evangelho, que pregamos o Evangelho. Porque nós anunciamos a volta de Jesus, nós anunciamos que Jesus vai voltar. E quando a gente vê alguém ignorando isso, né, não dando crédito à palavra de Deus, a gente também se entristece, não é? Por quê? Porque a gente sabe que a volta de Jesus é algo real, é algo que vai acontecer. Então a gente também se entristece, porque a gente sabe que essa profecia da volta de Jesus, ela é verídica, ela vai acontecer. Então a mesma coisa estava acontecendo aqui com Jeremias. Ele estava com aquele peso, com aquela tristeza, porque aquilo que ele vinha falando há 40 anos, né, ele sabia que estava prestes a acontecer, e mesmo assim o povo não voltou para Deus, não se arrependeu. Então ele estava nesse momento angustiante, e é nesse momento que ele é levado à prisão. Olha que dificuldade, né? E no finalzinho desse ponto diz assim: nem mesmo depois de preso o profeta alterou a mensagem, mas permaneceu fiel, sendo então colocado no átrio da guarda. Né? Isso aqui é muito importante, é manter, nós vamos falar muito ainda sobre isso nessa lição, mas é manter a nossa posição. Jeremias manteve a sua posição, mesmo sendo preso. Hoje nós passamos por muitas dificuldades. Essa lição ela vem trazer um exemplo muito grande para nós, um incentivo muito grande para os jovens. Os jovens muitas vezes são pressionados em algum momento da sua vida, mas
que eles possam tomar esse exemplo de Jeremias, que nós possamos tomar, porque nós vemos aqui, nem mesmo depois de preso, ele alterou a sua mensagem. Ele continuou falando a mesma coisa. Por quê? Porque ele tinha convicção da sua chamada, ele tinha convicção de que que aquilo que Deus falava para ele era verdade. Então ele não alterou em nada. Ele, mesmo sofrendo, ele permaneceu na sua mesma posição. Vocês têm alguma coisa para comentar aqui nesse primeiro ponto? Você falou da questão do abalo emocional, né? Jeremias, nesse momento, ele passa 18 meses falando com esse povo. 18 meses. O povo acha que eles estão numa zona de conforto, que nem diz aí nesse ponto que você leu, Judá não ouviu a voz de Deus e descansou na falsa sensação de que os babilônios não voltariam. E Jeremias está falando com eles. E ele foi acusado de traição e ele foi acusado de desanimar o povo. Um homem que via que a traição vinha do povo, né, para com Deus, e assim, ser preso justamente por uma justa causa já é muito ruim, não é bom você ser privado da sua liberdade. Mas Jeremias foi preso injustamente. A palavra de Deus diz que ele várias vezes aí, né, até aqui no 14 ele fala: isso é falso, não fujam para os caldeus. Ele sempre, a todo momento, está se defendendo. Mas a defesa de Jeremias só vem da parte de Deus. Então a gente precisa entender que Deus é o nosso defensor. E ele foi o defensor de Jeremias, mesmo ele indo para a prisão. E Deus mostrou isso várias vezes para ele dentro da prisão, ainda falando com ele, né? Mas foi um momento muito duro. Você falou muito bem quando ele disse sobre o abalo emocional. Provavelmente ele estava muito abalado emocionalmente, né? Sim. E a gente tem outros exemplos também de homens de Deus que foram para a prisão, né? Não tem como a gente não se lembrar de José, não é? Se lembrar do próprio Paulo, né? Mas que Pedro, mas eles todos permaneceram na sua posição. Sim. Isso que é importante, né? Trazer esse exemplo para nós, trazer esse exemplo para os jovens. É como diz o nosso textual, né? Que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Né? A prisão não separou esses homens do amor de Deus. Mesmo ali estando presos, eles permaneceram fiéis. E nada pode nos separar. Né? Que a gente possa trazer esse exemplo para os nossos jovens. Bom, continuando aqui, vamos para o nosso segundo subtópico, que diz que a primeira fase da prisão de Jeremias. Aqui essa lição, ela é um pouco contando mais a história, né? A gente consegue trazer alguns exemplos para nós, mas contando mais a história, como se deu essa prisão, o porquê, quando. E o pastor Geraldo vai falar para nós aí sobre essa primeira fase, pastor. Então, na prisão de Jeremias, culminou numa série de acontecimentos do povo contra ele. Foi não ouvir, rejeitar, né? E tudo isso, o povo não ficou satisfeito e chegou à prisão. O que contribuiu para isso, né? Foi a indecisão do rei Zedequias. E a indecisão é gerada por dúvidas, né? A indecisão de não tomar uma atitude, de se posicionar, de ouvir ou então rejeitar de uma vez por todas, né? Ele ficou querendo ouvir Jeremias, mas também querendo agradar o povo. Tanto é que isso contribuiu para a prisão de Jeremias, dessa primeira fase, né? Que nós temos aqui. E o profeta tendo advertido a nação a fugir do engano. Então, essa indecisão, o rei poderia tomar a decisão, ou ouvir Jeremias, ou ouvir os que estavam enganando, os falsos profetas. Mas o povo preferiu aderir ao engano, que é o cuidado que nós devemos ter, porque o engano parece verdade, né? Ninguém vai enganar já dizendo que é mentira, ele vai vir com a falsa, né? Com falsidade. Então o povo preferiu aderir ao engano e o rei ficou aí naquela
meio termo, né? Eu fico com o povo, eu fico... Então, essa indecisão contribuiu para a prisão de Jeremias, porque ele poderia defender Jeremias. Quando Jeremias, então, ele está indo, né? Se deu essa prisão para a casa de Anatote, e o povo, então, achando que ele estava indo ao encontro do rei da Babilônia. Quer dizer, ele já estava falando que Babilônia ia invadir, ia destruir, ia atacar, ia punir. Então ele pensou, ele já está do lado dele. Então o povo se revoltou e aproveitou que ele estava indo, e ele disse, como a irmã citou aí, né? Não estou indo, é falso essa afirmação, né? Não confirma. Então isso contribuiu para a primeira prisão, para a primeira fase dessa prisão, e ele foi levado para um lugar terrível, né? Sob a acusação que estava indo para os babilônios, uma acusação falsa. E veja que essa indecisão, que Jeremias contava aqui com simpatia de alguns, né? Daqueles sinceros, como a Bíblia diz que os sinceros estão gemendo, suspirando, né? Está no meio, não podemos generalizar, mas ali tinha homens, mulheres, pessoas do povo de Deus também que estavam atentando para as palavras de Deus através de Jeremias. Eles tinham simpatia de Jeremias, porém, ele também contava com a maldade dos outros, de não querer ouvir, não atender e, no caso de punir Jeremias. Então, tudo isso foi que contribuiu para a prisão de Jeremias. E isso, volta a dizer, a indecisão do rei. Ele poderia, entre os simpatizantes e os maldosos, ele poderia estar ali e entrar em defesa de Jeremias. Não, se não quer ouvir, não vamos ouvir, mas não é o caso de levar à prisão, né? Não vamos ouvir, não vamos. Mas eles decidiram, porque achavam que ele já estava se alinhando aos babilônios. E essa primeira fase de Jeremias na prisão foi ao calabouço, por muitos dias. O que é calabouço? Casa de cova, onde tinham celas, lugar onde a vida dele corria perigo. E ali ele não tinha condições de ser ouvido, né? E quando o rei, sob pressão, os babilônios chegaram a invadir, aí ele foi lá na prisão. Veja bem que covardia que diz aqui, né? Ocultamente. Agora querendo saber de Jeremias o que ia acontecer agora para frente. Ele já não tinha ouvido, já não tinha atendido, já tinha desobedecido, né? Mas Jeremias, mesmo naquela condição, ele não negociou a mensagem. A mensagem foi a mesma. O que eu tiro aqui para os nossos dias atuais, como a irmã Edna disse aqui, que nós estamos vivendo, mas não para o meio da nossa nação, mas para dentro da nossa igreja. Nós não podemos negociar a mensagem de Deus. Infelizmente, há certos homens, entre aspas, que dizem de Deus, pregadores, que ele prega de acordo com o lugar que ele vai. Se determinada igreja é desta forma, ele prega desta forma. Se determinada igreja é mais conservadora, ele prega mais conservador. Eles estão negociando a mensagem. Então eu quero dizer esse conselho aqui para jovens que almejam aí, né, ao ministério, pode futuramente ter uma chamada de Deus, quem sabe ter uma chamada de Deus, mas vai se despontar, não negocie a mensagem. Não importa se vai ser preso ou até perder a vida ou a cabeça, como João Batista, mas esses homens não negociaram a mensagem. Isto é, não falsificaram a mensagem, entregaram aquilo que Deus mandou entregar. Então, assim se deu a primeira fase da prisão de Jeremias. Mesmo assim, ele não negociou a mensagem, mas manteve a fidelidade a Deus e aquilo que Deus entregou a ele. E como a irmã Ellen disse aqui, ele amava o povo, né? Mais para frente o ponto vai falar claramente sobre isso. E o Zedequias, ele não quis obedecer, mas ele queria que Neemias estava sempre intercedendo pelo povo. Né? É o que a gente vê na atualidade, né? As pessoas não querem obedecer a palavra de Deus, não querem obedecer
às vezes o pai, a mãe, o pastor, mas está sempre aí, ore por nós. Né? Ore por nós. Então, é o que eu tenho aqui para dizer dessa primeira fase da prisão de Jeremias. Foi causada pela indecisão, contribuiu, né? A indecisão de Zedequias contribuiu para isso, o povo então teve essa liberdade de ir atrás dele. E outra coisa importante, o pastor Geraldo aqui nesse ponto, falando exatamente dessa indecisão, você vê que a indecisão de Zedequias contribuiu para a prisão de uma pessoa justa, não é? E a gente deixar claro na nossa sala, porque os jovens, eles precisam ter convicção daquilo que eles são, não é? Todo cristão precisa ter, né? A convicção, essa indecisão, ela é um exemplo que nós não devemos seguir. Nós temos que ter uma postura, a gente tem que manter uma postura. O cristão tem que, a palavra de Deus diz, né, que tem que ser sim, sim, não, não, né? Ou seja, não há margem para indecisões, né? O crente sabe em quem ele acredita, o crente que conhece a Deus, ele vai manter a sua postura, porque muitas vezes, falando no momento atual, se nós formos assim indecisos como Zedequias, a gente pode prejudicar alguém, alguma pessoa sincera, no trabalho, na faculdade, não é? Mas quando nós sabemos, temos convicção de quem somos, temos convicções das nossas, daquilo que nós pensamos, aí nós vamos agir conforme aquilo que nós somos, né? E não ficar nessa indecisão, correndo o risco de prejudicar outras pessoas, né? Isso é errado. E mesmo porque, pela posição, né? O rei, naquela época, a palavra dele era de grande valia. Exatamente. Ele dissesse, estava dito. Ele não tinha que temer a ninguém. Difícil, né? Bom, mas e a segunda fase da prisão de Jeremias, Rose? Quando a gente pensa que as coisas podem melhorar, né? Ainda fica pior para Jeremias. Mas a gente viu aí a primeira fase, Jeremias ele é colocado no calabouço, que eles chamavam de Casa da Cova. Nesse lugar ele tinha muito medo de ficar nesse lugar. A gente tem aí no versículo 20 do 37, que ele mesmo diz, né? Mas agora, ó Rei meu Senhor, escute-me, por favor, permita-me apresentar-lhe a minha súplica. Ele está suplicando para Zedequias, né? Não me mande de volta à casa de Jonatas, para que eu não morra ali. Então ele corria risco de vida nessa primeira prisão. Zedequias vem, conversa com ele, né? Pede aí que ele suplique a Deus em oração, mas Jeremias não volta atrás. Mas Zedequias ouve Jeremias e traz Jeremias para o átrio do pátio, né? Que eles chamam aí. Que é uma prisão um pouco mais branda, diz o comentarista, sob a vigilância de soldados, né? Então ele sai de um lugar, ele suplica, ele vem para um outro lugar, mas ele não permanece nesse lugar, né? O que acontece? Ele foi lançado em um calabouço, uma espécie de cisterna, um reservatório de águas, mas que só tinha lama, o que tornou essa prisão bem mais terrível para o profeta. E nessa prisão ele não tinha também comida, né? Porque no átrio ele tinha o pão, e o pão, a palavra diz que ele era fresco. Mas aqui nesse lugar ele não tinha. O que acontece? Jeremias falou que o povo precisava ouvir e não que o povo queria ouvir. Então ele foi acusado, né, de traição pelo povo, né? Zedequias, como ele era um homem muito fraco, ouviu a mensagem do povo e permitiu que acontecesse isso. E aí ele foi acusado de trabalhar contra Judá e ter desanimado o povo com a sua mensagem de arrependimento, né? Enquanto os que trabalhavam contra Jeremias eram príncipes de Judá, aí vem a reviravolta, né? Porque ao invés de defender um homem de Deus, o povo de Deus encerrou ele na prisão. Mas aqui diz que um etíope, e não um judeu, foi lá, intercedeu e atuou
na libertação do profeta. E ele foi tirado dessa cisterna, né? Tem aqui, nesse ponto, finalizando aqui esse contexto, de que Deus usa os improváveis para realizar grandes obras, né? Deus usa os improváveis. Era um etíope, era um homem que era um estrangeiro, era um homem tido como um homem que não cria em Deus, mas ele vai lá e ajuda, né, Jeremias. Então, a gente precisa fazer que nem a Edna falou, ter personalidade, porque independente do ambiente em que nós estivermos, a gente precisa ter uma palavra só. Deus é Deus. Deus procura o arrependimento. Se vocês não se arrependerem, vão passar por esse processo, né? E esse calabouço sem comida e sem água foi uma coisa muito terrível, porque eu estava estudando sobre isso, e quando ele é lançado lá, ele não é lançado, ele é colocado com uma corda, e ele desce, ele vai descendo, era escuro, não tinha como ver o que estava acontecendo lá embaixo, né? Mas quando ele chega, que ele vê que não tem chão, é só lama, ele vai afundando. E o pior é que a cisterna não tinha água, apenas lama. Jeremias afunda, correndo o risco de morrer de fome ou morrer sufocado pela lama. Porque era muito comum eles jogarem lá, os presidiários, né? Nessas cisternas. E Jeremias foi jogado nesse lugar. Aí a gente fica pensando na situação de Jeremias. Não foi fácil. Não foi fácil. Um homem que foi lançado num lugar desses por falar a verdade, por saber que aquilo ia acontecer, né? Então foi muito difícil essa segunda fase da prisão dele. Mas em tudo isso a gente vê o cuidado de Deus, né? Sim. Porque ele usar esse etíope aí para interceder ao rei, né? Pela vida de Jeremias. Ou seja, na vida do cristão, a última palavra sempre vai ser a de Deus. Sim. Nada está totalmente perdido. Às vezes nós chegamos em situações, vivemos situações que a gente acha que é o fim, né? Os jovens podem pensar que é o fim, mas Deus sempre tem uma saída. Sim. Sempre tem uma solução para aqueles que são fiéis. Jeremias passou por tudo isso pela sua fidelidade. Se a gente for pensar, Edna, é muito mais profundo. Essa questão do etíope, para esse povo de Judá, o etíope ele não tinha nada a ver com Deus, mas foi esse homem que foi lá. Aí me faz lembrar aquela passagem do ladrão, né? Que ele vai lá e passa o sacerdote, depois passa o levita e por último passa o samaritano, né? É dos improváveis que vem. Deus, quando ele quer usar alguém, ele não mede esforços para ajudar o povo dele. Verdade. Né? Podemos estar com essa certeza, né? Nesse episódio aqui do Chico, viu, me chama a atenção, o irmão disse que não tinha nada a ver com Deus e nem com o povo de Deus. Sim. Né? Então, eu deixo aqui esse exemplo, um conselho para os jovens, para todos nós. Às vezes tem pessoas ao nosso redor que nós não temos nada a ver com eles, e eles estão no calabouço, não tem nada a ver com isso. Né? Sim. Mas o Eutico não, ele não tinha nada a ver, nem com eles, nem com os babilônios. Mas ele intercedeu. E eu vejo o resultado disso já no Novo Testamento. Aquele Eutico que se converteu. Sim. Eu vejo nisso aí a bênção de Deus, daquela promessa que ele disse a Abraão: abençoar eles que te abençoaram. Então esse Eutico ele fez um benefício a um homem de Deus. E nós vemos que lá a sua descendência, há muitos anos depois, recebendo essa recompensa por um bem que esse homem fez. O Evangelho também chegou a eles. E com muito cuidado, né? Porque diz que quando ele vai tirar Jeremias da cova, ele pega as cordas, os panos, e ele se amarra e ele vai subindo. E diz que as cordas eram para evitar os ferimentos que Jeremias já tinha.
Ele teve todo o cuidado. Lembrando o samaritano, né? Sim, Também. exatamente. Bom, vamos seguir aqui. Nosso segundo ponto fala da prisão fechada, portas abertas. E o primeiro subtópico diz que a ação de Deus, apesar da oposição. Eu vou ler esse trecho, que é um trecho bem pequeno, que diz assim: a história de Jeremias mostra que diante de toda a perseguição e maldade de seus compatriotas, o agir de Deus não foi impedido. Haja vista que o profeta continuou a receber mensagens a serem transmitidas e, sem retroceder, as entregou com fidelidade e coragem. Além disso, aquilo que o Senhor falou por meio dele se cumpriu. Então, duas coisas importantes nós vemos aqui. Primeiro, a respeito do Senhor, o agir de Deus. Nada pode impedir o agir de Deus, nós sabemos disso, né? A Bíblia tem um versículo que fala: agindo Deus, quem impedirá? E nós sabemos que nada, Deus é soberano, Deus é o Todo-Poderoso. E não são as circunstâncias que vão impedir Deus de agir. Deus tinha um plano na vida de Jeremias, Deus tinha um plano na vida do povo de Judá, e nada poderia impedir aquilo. Deus queria continuar falando com o povo, e Deus queria continuar usando Jeremias, e não foi a prisão que impediu isso, né? Olha que coisa maravilhosa, né? O Deus, quando Ele quer agir, nada pode parar o seu agir. Quando vendo isso daqui, eu lembrei de duas situações. Porque diz que Jeremias, ele continuou a receber as mensagens de Deus. Tem um hino que nós cantamos que diz que os mais belos hinos e poesias, né, foram escritos em tribulação, né? Porque isso é verdade, né? As situações difíceis muitas vezes nos aproximam mais de Deus. Jeremias estava ali, mas as mensagens de Deus continuou chegando até Jeremias. E ele continuou transmitindo. Né? Mesmo na prisão, ele continuou sendo um vaso. Então, às vezes, alguém pode achar que a dificuldade, a tribulação, o problema, agora acabou para mim. Não, Deus ainda tem um plano. Deus ainda pode continuar usando, né, cada um de nós. E Paulo também, né? Acho que 3 ou 4 das suas cartas foram escritas em prisão, não é? Então, assim, como fala o texto, a prisão fechada, portas abertas. Esses homens estavam presos, né? As portas estavam, a porta da prisão estava fechada ali, mas a palavra não estava presa. Não é? E Jeremias recebeu a mensagem de Deus e continuou entregando essa mensagem. Outra coisa importante aqui que fala da fidelidade, né? Ele entregou a mensagem sem retroceder, com fidelidade e coragem. Porque não foi fácil, né? Como você já comentou, foi muito difícil a situação que ele estava passando ali, tudo foi muito difícil. Mas ele continuou mantendo a sua coragem e a sua fidelidade a Deus. E é isso que nós temos que fazer, não é? Diante das circunstâncias, diante dos problemas, dificuldades, que às vezes vêm para nós como uma prisão também. Né? Existem situações que nos aprisionam, assim como Jeremias passou. Mas nós temos esse exemplo aqui maravilhoso, que o Senhor estava ali com Jeremias, não é? Continuou usando, mandando a mensagem, consolando e ajudando. Então, nada realmente pode impedir esse agir de Deus. Se tem alguma dúvida, né? Talvez os nossos alunos estejam passando por dificuldade, pensando que Deus não vai operar mais através da vida dele. Mas essa lição veio nos mostrar que que isso não acontece. Que mesmo na maior dificuldade, nós ainda podemos ser um vaso, podemos ser um instrumento nas mãos do Senhor, assim como foi Jeremias. Vocês querem colocar alguma coisa aqui nesse ponto? Então vamos para o subtópico 2, pastor Geraldo. Uma porta aberta na prisão. Que é mais ou menos uma continuação, né? Uma continuação que você já falou bem também dela aqui, né? Eu me lembro que, não me lembro quem, mas um pastor dizendo que quando alguém está no poço, a única visão que ele tem é do céu. Né? É verdade. Só olha para cima, só vai ver o céu. E Jeremias estava nessa situação, né? Numa prisão, mas as portas do céu estavam abertas
que não impediu de Deus entrar ali e falar com ele, entregar mensagens. Nós vemos que o episódio de quando, após morte e ressurreição de Jesus, que os discípulos estavam reunidos em um quarto fechado, com medo, certamente quase igual a Jeremias, né? E de repente o Senhor entrou ali. Não teve portas físicas que impediu o Senhor de entrar ali. Então também não impediu Deus ir até a prisão onde Jeremias estava. Ele estava ali privado de encontrar pessoas que ele desejava ver, falar. Ele não tinha essa liberdade, porém ele não estava privado de falar com Deus e Deus falar com ele, né? E de outros elementos também que ele estava privado, como de alimentos e tantas outras coisas, mas ele tinha uma porta aberta. E isso é uma promessa de Deus para nós, que nós vemos lá no Apocalipse: eis que diante de ti pus uma porta aberta, né? Então, jovens, não se desespere diante das adversidades, porque tudo parece perdido, que não há saída, mas para Deus nada é impossível, nada impede de você chegar até a Deus e Deus ir até você, independente do lugar, da circunstância. Deus está com seus ouvidos abertos e inclinados para ouvir, para você receber, para nós recebermos mensagem de Deus, poder falar com Ele. Ele estava privado disso. As limitações não impedem de nós termos acesso a Deus, né? Então há sempre portas abertas, né? Então Jeremias, ele não se deixou levar, não se abateu, sabendo que Deus estava presente ali com ele e havia uma porta aberta, né? Eu citei aqui em outras lições, quando Daniel também estava impedido de falar com Deus, lá na Babilônia também, mas havia uma janela aberta para a banda de Jerusalém, para onde a presença de Deus se manifestava. Só complementando, Jeremias ele foi privado de muitas coisas, né? Como você falou, menos da presença de Deus. Nós também, né? Nessa vida nós podemos ser privados de muitas coisas, mas se a gente se manter fiel, a presença de Deus sempre será um bálsamo para nós. E não tem como, né? Nada pode nos privar da presença de Deus. Nem os problemas da vida, sim, e nem mesmo o inimigo, o diabo, pode nos privar da presença de Deus. Às vezes nós mesmos que nos privamos, não, sim, queremos falar, achamos que Deus não está aí ouvindo, né? Então tem pessoas que se auto-privam, né? Mas externamente, nada. E o terceiro subtópico, né, Rose? O profeta está preso, mas a palavra está livre. Você vai comentar aí para nós. E é uma continuação, sim, né, do que vocês falaram. Jeremias, se nós formos analisar, ele poderia ter amenizado essa mensagem. Ele poderia ter até abrandado tudo isso. Mas esse não era o plano de Deus. Talvez ele poderia ter falado assim: bom, eu preciso sair dessa prisão. Eu vou dar uma pausa aqui na mensagem, vou dar uma amenizada, amaciar o ego do rei, e em seguida eu estou lá fora e continuo pregando. Mas Jeremias era fiel a Deus. E a mensagem de Jeremias precisava ser dita, né? Aqui o comentarista diz que a palavra de Deus não depende das condições do mensageiro. A condição de Jeremias era prisão, era calabouço, era lama, né? Mas a mensagem é do Senhor, portanto ela segue o seu curso, independente de qualquer outra coisa, né? Fala que Deus trabalhou mesmo quando o profeta estava preso. Isso é próprio da natureza perfeita de Deus, prezar pela mensagem da verdade, né? Então ele poderia ter abandonado tudo. Jeremias poderia, ele com certeza teria algumas vantagens, mas Jeremias não estava preocupado com vantagem ou desvantagem, ele estava preocupado com a palavra. E ele foi corajoso, enquanto que o Zedequias foi medroso. Aí ele foi forte, sabia o que era, quem ele era e o que ele queria, enquanto Zedequias foi fraco
e não tinha sabedoria sobre quem ele era e sobre o que era, né? O próprio nome de Zedequias foi mudado pela fraqueza dele. Sim. Ele era um rei vassalo, né? Ele foi mudado. Ele não tinha personalidade. Aí a gente trazendo hoje para os nossos dias, jovem precisa ter personalidade, jovem precisa ter identidade. Meu nome é Cristo, eu preciso pregar Ele com a minha vida, com a minha palavra, com as minhas ações. Foi o que Jeremias fez, né? Exatamente. Bom, nosso tempo não nos permite mais, né? Nós vamos indo para o último ponto, que fala da fidelidade de Deus, o povo e o profeta. E o primeiro subtópico fala que uma mensagem que exige uma resposta. Na verdade, toda mensagem exige uma resposta, não é? Sempre quando nós ou recebemos uma mensagem, ou lemos uma mensagem, sempre nós temos uma resposta para aquela mensagem, nem que seja só em pensamento, não é? E aqui o que diz? Que eu vou ler no meio do texto, mais ou menos, que fala assim: como se não bastasse a rejeição, os desobedientes se iraram e trabalharam contra a pessoa do profeta, conforme visto anteriormente. Tal fato nos mostra que quando a palavra de Deus é entregue, aqueles que ouvem a mensagem, inevitavelmente terão de dar uma resposta, seja ela positiva ou negativa. Então, isso é um fato. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos uma escolha. Aqui entra a questão de escolha. Ou você vai se render à palavra de Deus, ou você vai desprezar. Não tem outra coisa, não é? Só que o que me chama a atenção aqui é o que o comentarista colocou, que Paulo falou, né? Que ao ouvir a palavra de Deus, o homem se torna indesculpável. Está lá em Romanos 1, do versículo 18 a 20. E isso aqui é muito sério, gente. Não é? É muito sério. Por quê? Nós sabemos que a palavra de Deus, assim como aconteceu ali com Jeremias e o povo, a palavra ela estava confrontando o povo. A palavra estava confrontando o rei. E a palavra de Deus hoje ela nos confronta também. A palavra mostra os nossos erros, a palavra mostra as nossas falhas, mostra o nosso pecado. E diante da palavra nós precisamos fazer uma escolha. Nós temos que ter uma resposta. Por que nós temos que ter uma resposta? Porque um dia todos vamos chegar diante de Deus. E naquele dia ninguém vai poder dizer: ah, mas eu não sabia, ah, mas eu não ouvi, ah, não. Como fala aqui, ao ouvir a palavra de Deus, o homem se torna indesculpável. Então nós temos que ter isso em mente, temos que ter o cuidado com isso, o poder da palavra de Deus, né? E ter essa certeza de que nós temos que, a nossa resposta em relação à palavra de Deus, nós somos conhecedores, então a nossa resposta tem que ser sempre positiva. Se a palavra de Deus está nos confrontando, a palavra de Deus está confrontando os jovens, né? Nós vamos falar mais na frente, ou em outras lições, sobre a questão de desobediência, né? Quantos jovens, quantos cristãos em desobediência à palavra de Deus? Mas nós diante da palavra, o homem se torna indesculpável, não vai ter desculpa, né? Por que você não obedeceu? Por que eu não obedeci? Nós podemos até dar uma desculpa, né, para em alguma situação, posso chegar para a Rosa e dar uma desculpa: a Rosa não deu por causa disso ou daquilo, não é? Mas diante da palavra não, porque a palavra é verdade, né? Deus é a verdade. Então, diante da palavra, o homem se torna indesculpável. Então, nós temos que não cair no mesmo erro desse povo aqui, que não, né, tiveram uma resposta. Diante da mensagem que Jeremias entregou, eles tiveram uma resposta negativa. Mas a nossa resposta para a palavra de Deus sempre tem que ser uma resposta positiva, porque o Senhor quer o nosso bem, então nós temos que ter uma resposta sempre positiva. Mas vamos continuar falando sobre a palavra de Deus, aqui no segundo ponto, que fala de Deus e a sua palavra. O pastor Geraldo vai falar para nós sobre esse ponto. Deus e a sua palavra. Aqui no meio do ponto, o comentarista cita Hebreus 10 e 23,
dizendo: fiel é o que prometeu. Quem prometeu? Quem falou? Não foi Jeremias, foi Deus, né? E a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Jeremias, ele estava na prisão, mas lá fora Deus estava cumprindo a sua palavra. Então, diante disso, o rei, percebendo que Deus estava cumprindo o que ele falou através de Jeremias, então ele vai consultar Jeremias para saber agora do futuro. E agora já passa a crer em Jeremias, né? Já passa a confiar naquilo que Jeremias fala. Lá atrás ele estava indeciso, duvidando, mas quando ele vê Deus cumprindo aquilo que ele falou, então ele teme e vai consultar Jeremias, quer saber agora para frente o que vai acontecer. Mas já era tarde, né? Já era tarde. Eu estava comentando isso aqui com o Zé Joaquim fora. Depois que você caiu, não adianta você cair, o que vai acontecer quando eu cair? Será que eu vou machucar? Já machucou, né? Então, Deus é sua palavra, Ele é fiel para cumprir, né? Como no livro do profeta Isaías diz que eu anunciei e eu mesmo salvei, eu mesmo fiz. Deus, Ele não fala algo para que outros fazem, Ele mesmo é fiel para fazer. A sua palavra, ela é infalível. Então nós devemos atentar para a palavra de Deus, sejam algo que Ele prometeu de bênção, não importa o tempo, Ele vai cumprir. E se não for também, Ele vai cumprir. Sim. Então Ele é fiel para cumprir. Então vamos atentar para isso, né? Vamos fazer como o rei, que depois, na expressão muito popular, né, que a casa caiu, ele começa agora ver que Deus é todo-poderoso, que Jeremias estava falando a verdade. Aqui ele fala que Deus tem compromisso com a sua palavra, né? Nós sabemos que antigamente as pessoas faziam contratos, faziam acordos somente baseado na palavra, né, Pastor Geraldo? Hoje em dia isso não funciona mais. Hoje tem que carimbar, tem que ir no cartório, tem que ter testemunha, tem que ser autenticado, né? E mesmo assim, ainda corre o risco de não cumprir, né? Mas Deus não. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra, né? Então, se ele falou, ele vai cumprir. Bom, o terceiro subtópico diz que a fidelidade de Deus e a postura do profeta. E a Rose vai comentar para nós. A postura de Jeremias foi fundamental, né? Ele teve uma postura inteligente, mesmo porque ele sabia que o que estava sendo profetizado aconteceria. E ai dele se ele não profetizasse aquilo. Ele saberia o que ia esperar ele, né? Mas eu tiro uma lição aqui para nós, para os jovens, para todos. Qual é a nossa postura diante das perseguições e diante das prisões? A gente precisa refletir. Diante das dificuldades, qual é a nossa postura? Primeira coisa aqui, fala de 3 atitudes, né, de Jeremias, mesmo enfrentando lutas e perseguições. A primeira, não deixou de amar o seu povo, então o amor prevaleceu aqui. Mas não era o povo que estava jogando ele naquela cova? Mas mesmo assim, ele amou o povo. E por isso ele falava mensagem, porque ele amava o povo, né? A segunda coisa é que ele não maltratou ninguém. Não maltratou. E a terceira, continuou a combater os falsos profetas, né? Uma coisa interessante é que ele pediu lágrimas. Senhor, me dê lágrimas para eu chorar por esse povo. Jeremias, ele é um exemplo a ser seguido, porque se somos nós, eu acho que eu, falando por mim, eu não ia chorar por esse povo. Mas Jeremias, ele pede lágrimas, ele intercede por esse povo. E Deus ouve, né? Deus vai falando cada vez mais com o povo. Então, em nenhum momento Jeremias é visto amaldiçoando e nem maldizendo os seus compatriotas. Ele é firme nas previsões, combate os falsos profetas, protegendo o povo do engano, né? Aí cita lá no final
o apóstolo Paulo, que afirma ser a fidelidade de Deus a fonte da sua capacidade de amar, enquanto sofre. E aí, descansar na fidelidade de Deus capacita o crente a amar em tempos difíceis e a permanecer fiel ao Eterno e à sua palavra. Então, Jeremias tem muitas lições e é um exemplo para nós, né? Exatamente. E eu achei muito bonita essa questão das lágrimas. E eu fiquei pensando em um contexto diferente, mas em relação a choro mesmo, em relação às almas, não é? Será que Jeremias pediu para chorar pelo próprio povo, né? Mas nós, como cristãos, como no caso da nossa igreja, que é uma igreja missionária, será que temos chorado pelas almas? E eu me lembrei também de um pregador, eu não vou me lembrar o nome dele, um grande pregador do passado, que ele dizia assim: dai-me alma, senão eu morro. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, não é? Já. Olha que frase mais tocante, né? Dá-me alma, senão eu morro. Não é? E aqui Jeremias pede lágrimas para chorar pelo povo. E nós estamos vivendo nesse momento de chorar, de interceder, não somente interceder por todos, né? Por aqueles que estão ao nosso redor, pelos nossos irmãos, mas principalmente pelas vidas que estão morrendo sem Cristo, né? Nós precisamos se colocar aí no lugar de Jeremias e também chorar pelas vidas, né? Bom, o nosso tempo já se findou, não podemos continuar mais, mas que o Senhor abençoe, professora, a sua aula, que essa lição sirva de exemplo para nós, como professores, para os nossos alunos. Eu vou finalizar repetindo aqui o nosso texto principal. Diante de todas as circunstâncias que nós estivermos passando, que os seus alunos estiverem passando, lembre-se disso, mostre isso para os seus alunos. Nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.